Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Na semana passada começou a primavera e no dia que a gente exibiu uma reportagem falando do início da estação, muitos telespectadores enviaram fotos para a gente mostrando as plantas, as flores que tem em casa. Com isso, então, a gente resolveu buscar aí dicas de como manter essas plantas saudáveis em casa. Eu estou aqui na Floricultura Chits, a meu lado está o Gustavo, ele que vai nos dar dicas e dizer como a gente deve proceder para ter flores assim tão lindas mesmo em casa, né, Gustavo? Uma boa tarde para ti. Boa tarde. Então, já que a gente está na primavera, surge muitas dúvidas de como fazer o plantio de flores e tudo. Então a gente vai dar algumas dicas bem rápidas, assim, bem padrão mesmo, aproveitando o começo da estação agora. Então, basicamente, todas as flores precisam de sol. Isso é uma coisa, assim, que é essencial. E algumas já são mais para sol, umas precisam mais, outras menos. No caso dessas aqui, por exemplo, a gente tem 11 horas, portulaca, pervinca, a própria cravina. São flores assim, que tu pode botar no sol forte, assim, não tem problema. São ideais para verão, agora para primavera, tudo. Mas elas devem pegar o sol direto e mesmo Devem pegando pegar. elas não morrem. Devem pegar. É que uma coisa muito comum é as pessoas colocar a flor dentro de casa. Isso geralmente acontece que a flor, cai o botão da flor e ela não rebrota, né? Porque a flor basicamente precisa de sol, é uma coisa tipo essencial, assim. Aí então, tá na tua mão um vasinho, geralmente a pessoa compra, leva para casa nesse vasinho, né? Isso. E aí a quantidade de terra que tem aí não vai ser suficiente para Exato. manter essa flor. Uma coisa que a pessoa, quando ela compra qualquer vasinho de flor, ela tem que replantar. Porque se ela deixar nesse vasinho pequenininho, a flor esgota os recursos aqui, minerais, tudo, vitaminas, e a flor acaba morrendo, tá? Então uma coisa essencial é tu pegar a mudinha e replantar ela, tá? Pode ser num vaso maior, pode ser na terra. O que importa é tirar do vaso e botar com terra nova, tá? E é isso que tu vai fazer aqui. Isso que eu vou fazer aqui, tá? Na verdade, para replantar não tem muito mistério, né? É só a gente tirar aqui. Tu pode plantar na floreira, vaso, no chão, tanto faz. Aí essas florzinhas é bem tranquilo, a gente tira aqui do vasinho. Ó. Aqui eu já deixei aqui já na altura certa, né? Pra gente colocar aqui a mudinha, por exemplo. Antes de colocar a terra, colocou essa manta aqui. Isso, geralmente quando tu usa um vaso ou uma floreira, tem aqueles furos embaixo para sair a água. O que a gente faz, em vez de fazer filtros, pode fazer filtros com pedras, pode ser, mas a gente geralmente só coloca um pedacinho de manta no buraco ali. Isso vai fazer com que a água possa sair, mas a terra não saia. A terra vai ficar ali contida. Então é bem interessante tu usar um pedacinho de feltro, tipo nos buraquinhos dos vasos. E para o plantio das mudinhas não tem muito mistério. É só tirar do vaso, como eu mostrei, tá? Ó, por exemplo, vou tirar uma outra cravina aqui. Essa aqui já está mais apertadinha, ó. Deixa eu pegar uma que vai ser mais fácil. Ó, eu vou pegar uma 11 horas. Essa aqui é uma planta ideal para verão. Pode botar ela no olho do sol, assim, tranquilo. Aguenta a torreira de sol. Essas aqui são flores mais para verão, né? E a mesma coisa, tu coloca ali. A gente sempre recomenda tu deixar um dedo abaixo, a linha da terra, para tu botar uma pedrinha, um acabamento por cima depois. E é bem tranquilo, né? Vou fazer um plantiozinho, depois a gente vai enchendo de terra. E sempre cuidar para a camada de baixo de terra ser grossinha para as raízes não encostarem nos vasos. E a camada de baixo aqui, nesse caso, como eu já tinha botado antes, eu já coloco a camada na altura certa, porque eu já sei a altura aqui do torrãozinho da flor. E eu já dou uma apertadinha para deixar ela firme, sabe? Aí não tem erro, né? Depois a gente só posicionou a flor e vai preenchendo com terra. Bem tranquilo. Uma terra com qualidade boa, bem adubada. Preferência adubada, terra mais preta, marrom, com bastante vazão de água. Porque ela vai ter os nutrientes suficientes para a planta Exatamente. seguir com vigor assim. Exatamente. E o principal também, fora a questão da terra boa, é aquilo que eu falei. Sol é o principal para as flores. Sem sol não tem flor que fique bonita, que fique vistosa. Aí plantei, tô lá com a flor em casa, surgiu a dúvida de quanto em quanto tempo eu coloco água. Pois é, isso depende muito, sabe? Eu não posso te falar, de a cada 1 ou 2 dias. Isso depende, por exemplo, de qual é a flor e da onde vai estar a flor. Por exemplo, se tu bota uma floreira dessa aqui, tá? No sol pleno, digamos assim,
obviamente a terra dela vai secar muito mais rápido. Isso varia de estação para estação. No inverno, por exemplo, vai secar bem devagar e no verão, sol forte, seca rapidinho. Então isso depende, sabe? O ideal é sempre tu fazer o teste do dedo. Por exemplo, tu vem aqui, vê se a terra está úmida ou está seca, coloca teu dedo, se ela estiver úmida, ok. Se ela estiver sequinha, bota água, sabe? Se sair o dedo sujinho, é Exato, porque a umidade está exato. suficiente para Botando o isso. dedo, tu vai ver certinho qual é o nível da umidade, sabe? Então, com o teste do dedo é tranquilo, assim, tu vai, depois de um tempo tu vai pegar, assim, já de cara o tempo de cada flor. Mas tu tem que fazer o teste do dedo para tu garantir, assim, sabe? Mas, assim, por exemplo, essa 11 horas é a portulaca. Essas aqui são flores que são tipo suculentas, ou elas guardam água nelas mesmas, sabe? Então tu não pode molhar ela demais. Que nem uma suculenta, tu não pode encher de água, senão ela apodrece. Essa aqui tem que botar um pouco menos de água, tipo, tem que deixar ela passar um pouco mais de sede, sabe? Aí algumas plantas variam. Se a gente for pegar essa aqui, por exemplo, essa aqui é a Sumpatias. Essa planta aqui é o contrário dessa aqui. Essa aqui tem que botar muita, muita, muita água. Ela é feita de água e ela precisa de sol e água. Tendo essas duas coisas, ela cresce muito rápido. Mas se ela não tem água, tipo, de um dia para o outro ela já murcha, assim. Então, sabe, depende de cada planta, assim. E que horário colocar a água? Olha, o horário meio que não importa, sinceramente. Pode estar o sol rachando de quente, a terra fervendo. É que assim, se tu colocar, se está no sol pleno rachando e tu coloca a água numa planta torrada, pode ser que o sol faça vaporizar a água e manchar as flores, as folhas assim dela, por causa que dá essa evaporação e isso machuca. Mas é só se está muito, muito, muito quente para acontecer. Se não tá, tu pode colocar água de manhã, de tarde, meio-dia, assim. Claro, é só tu ver essa questão da torreira estar muito grande. Realmente está muito forte o sol, aí eu recomendo esperar baixar um pouquinho para colocar. Mas, no geral, assim, o que importa é a constância, sabe? Sendo de manhã, de tardezinho, o que importa é tu manter a água certinho para as plantas. Além disso, de uma terra fértil, com bastante adubação orgânica, as plantas, para darem flores, elas precisam de algum outro adubo, nutriente? Sim, é bom tu sempre manter bem adubado as flores, tá? Mas é que nem eu te falei, o sol é a principal coisa. Se tem sol, já é quase garantido que ela vai sempre seguir dando flor. Mas ela precisa de nutrientes, sim, precisa de nutrientes, fósforo, potássio principalmente, para continuar vindo mais flores, sabe? Aí, por exemplo, se tu planta em vaso, tu tem que sempre cuidar, porque uma hora as flores vão secar os nutrientes do teu vaso. Aí tu tem que sempre tomar cuidado com a adubação. Se tu planta na terra, é um pouco diferente, né? Aí a planta vai conseguir pegar mais nutrientes sozinha, vai ter um pouco mais de coisa disponível assim para ela. Mas mesmo assim é sempre bom tu manter com adubação, tá? Flor principalmente, nitrogênio, fósforo e potássio principalmente, para fazer ela dar bastante botão de flor. E isso é em granulado? Isso tu pode fazer, tem granulado, que é os minerais, né, que tu coloca físico assim por cima. Tem aqueles que tu adubos de diluição na água. Esses são bem bons para flores, inclusive. A gente usa aqui, tipo, praticamente tudo, assim. Adubo que tu dilui na água. Mas tu pode usar qualquer adubo, assim, não tem muito mistério. Aí tu falou da questão da terra, né, que ela vai perdendo os nutrientes com o passar do tempo. Isso significa que plantei a plantinha mudinha aqui, passou um tempo, meses ou até anos, eu vou ter que substituir essa terra. Sim, sim. Depois de, tipo, anos, com certeza. Aí o ideal é tu trocar a terra, ou se tu não trocar a terra, tu manter com adubo, manter sempre enchendo a terra de nutrientes. Aí não precisa necessariamente trocar, sabe? Por exemplo, as nossas plantas aqui, o que a gente faz? A gente coloca adubação mineral uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. Isso mantém, assim, sempre nutrido, assim, os vasos. Mas, assim, não precisa ser cada uma vez por mês, você pode botar uma vez a cada 2 meses, tudo. Já tá bom, assim, já tá ideal. Porque geralmente o pessoal em casa diz assim, ganhei a flor, ou então fui na floricultura comprar uma mudinha como essas aqui, elas sempre estão lindas, Exato, floridas. Exato. Mas aí chega em casa é aquela decepção. E tu sabe que falam muito isso pra gente, mas é normal. Porque a gente, quando recebe as coisas, elas vêm da estufa, dos produtores. E os caras, quando eles produzem, eles têm a luz perfeita, a adubação perfeita para cada tipo de coisa. Aí sempre que ela vem do fornecedor, ela sempre está deslumbrante. É normal ela dar uma caidinha, assim, até ela adaptar tudo. Mas depois, quando volta a adubar, ela volta a se adaptar no teu ambiente, ela fica
volta a ficar bem. É como nesse ambiente aqui da floricultura. Lá do lado de fora o sol está forte, Exato. a temperatura está bem mais elevada, mas aqui tem o sombrite É. e a quantidade de plantas aqui faz com que o ambiente fique úmido e Exato. fresquinho, que aí é o ambiente ideal para elas, né? Exato. Calor demais nunca é bom, excessos nunca é bom, né? É sempre bom ter ter um equilíbrio, assim, entre calor. Também não pode botar água demais nas plantas, nem água de menos. É sempre bom tu achar o ponto certo, assim. Não matar nem no excesso e nem na falta. Exatamente. E aí, se for sair de casa, precisar ficar alguns dias fora, tem alguma dica de como irrigar ela? Tem várias coisas que tu pode utilizar. Tu pode pedir para alguma pessoa te ajudar, o que tu não pode fazer é deixar as tuas plantas assim viajar e não dar um destino para elas, porque elas provavelmente vão morrer assim se tu ficar vários dias sem cuidar. Então, ou tu pede para uma pessoa cuidar, ou tu pode fazer alguma coisa caseira. Geralmente o pessoal pode pegar tipo garrafas PET mesmo assim, um litrão mesmo, e faz aqueles regadores caseiros, sabe? Enche de água e deixa gotejando bem devagarinho. Isso é uma coisa bem interessante para fazer, para manter teus vasos sempre bem úmidos, assim. A gente até tem algumas coisas aqui. Isso que eu falei do litrão é tipo essa mesma ideia aqui. Isso aqui, por exemplo, é um regador que tu coloca a água aqui, aí depois tu só enfia ele na terra, de boa. E conforme a terra vai secando, ele vai sugando devagarinho a água, assim. É bem legal para isso, essa situação que tu falou, assim, quando tu vai viajar, deixa um regador com a água ali sempre mantendo úmido, né? E se a pessoa não tem um equipamento como esse aí, um utensílio como esse, pode se virar em casa com a criatividade também, exatamente. pegar uma garrafa PET, um cordãozinho. Exatamente. Enfiar o cordãozinho, enfiar lá na terra e aí é uma... A questão do cordão também é bem legal. Acho que até é mais interessante, porque mantém mais tempo, né, do que fazendo com gotejamento. Pode usar essas coisas caseiras assim, são excelentes para fazer. Porque tu não pode deixar a planta sem destino, porque daí provavelmente ela vai morrer. E aí, então, Gustavo, muito obrigado. Pessoal de casa, se ainda seguiu com alguma dúvida, pode vir aqui na Floricultura, Claro, pedir pode ajuda. vir. Aqui a gente está na cidade da Cachoeira do Sul, Rua Comendador Fontoura, 528, tá? Qualquer coisa que precisar é só vir aqui falar com a gente ou entrar em contato pelo Instagram, Facebook. Estamos respondendo também, pessoal. Tá bom, todos são bem-vindos aí. Daniel, antes de devolver para ti, eu vou vir um pouquinho mais aqui para trás, vou tapar essa etiquetinha aqui, né? No dia que a reportagem da primavera foi exibida, tu comentou para mim tudo era orquídea IP. Então, desafio para ti aí, ó. Que plantas, vou vir mais para cá para atrapalhar a etiqueta. Que plantas são essas aqui, hein? Desafio para ti. Te arrisca a responder? Mudinha, de que são essas aqui? Então, hein? Difícil ou fácil para ti que diz que tudo é orquídea e tudo é IP?